Eis a resposta que os espíritos deram a perguntas feitas acerca das contradições. Comunicando-se em dois centros diferentes, pode um espírito dar-lhes, sobre o mesmo ponto, respostas contraditórias? Então ele passou a mensagem na segunda-feira numa casa, na terça-feira na outra casa, por médiuns diferentes, por ambientes diferentes. Elas podem ser contraditórias? Se, nos dois centros, as opiniões e as ideias diferirem, as respostas poderão enxergar-lhes desfiguradas, por se acharem sob a influência de diferentes colunas de espíritos. Então, não é a resposta que é contraditória, mas a maneira por que é dada. Quero voltar aqui na pergunta uma coisa. Aqui ele perguntou um espírito. Passar a resposta em A, na casa espírita A e na casa espírita B. A resposta foi mais generalizada, porque quando ele diz colunas de espíritos, aí dá para a gente entender que nessas colunas de espíritos é a equipe daquela casa. Então vai fazer... Não é que ela vai ser uma resposta totalmente contraditória, mas a maneira que ela vai ser dada vai ser diferenciada. Nós já falamos sobre isso antes, aquele tripézinho. Médium, espírito e meio vai prevalecer em tudo na nossa vida. Portanto, quanto mais nós queremos uma resposta séria, quanto mais privacidade nós tivermos, quanto mais identidade nós tivermos com a doutrina espírita, mais essas respostas virão. Nós temos que ter alguns cuidados. Às vezes a gente cita alguns exemplos pessoais que algumas pessoas não gostam. Às vezes a gente cita exemplos de amigos, de colegas, sem citar nomes, que também algumas pessoas não gostam. Mas é impossível agradar a todos. Mas é possível esclarecer a muitos. Esse é o nosso objetivo. Concebe-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como se explica que espíritos superiores usem de linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto para com pessoas perfeitamente sérias? Então, o que ele pergunta? É um espírito superior, ele vai passar a resposta. Então, se ele é um espírito superior, como que ele vai usar uma linguagem diferentes e até contraditórias com pessoas que são perfeitamente sérias? Isso aqui é grave. Dá para supor que essa pessoa tão séria não é tão séria como se pensa, ou vamos ver o que eles nos respondem que melhor. Os espíritos realmente superiores, olha, já tem um detalhe, realmente superiores, jamais contradizem, e a linguagem, jamais se contradizem, e a linguagem de que usam é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Pode, entretanto, diferir de acordo com as pessoas e os lugares. Esse é o diferencial. É o famoso tripézinho. Médium, espírito e meio. Então a linguagem pode diferir, mas eles não irão se contradizer. Se o espírito vai passar uma mensagem no Brasil, Angola e Cazaquistão, que são culturas bastante diferentes, embora Brasil e Angola sejam lusófonos, que falam português, nós temos que prestar atenção em detalhes que existem. Existem hábitos dentro de um país, a cultura dentro de um país, que vão, logicamente, diferir muito nas palavras que vão ser usadas ou até mesmo que podem ser usadas. Certamente, no Cazaquistão, não se pode falar com as mesmas palavras que falaria em Brasil e Angola, porque tem uma cultura muito diferente da nossa. A gente escolheu o Cazaquistão porque é um país bem diferente. Não conheço a cultura do Cazaquistão, mas dá para perceber que é bem diferente da nossa, pelo pouco que a gente já leu sobre o país. Então, nós temos que procurar entender que as mensagens irão diferir nas palavras, mas o fundo será o mesmo. Então, o entendimento também será diferente, que quando você modifica as palavras, você pode aprofundar o conceito sem ser muito claro, para deixar que as pessoas entendam de acordo com o seu momento daquele ali. Nos livros de mensagem do Emmanuel, cada vez que você lê, você entende de um jeito. Você pode ler 10 vezes que você vai dar 10 interpretações. É um exemplo de que a linguagem vai ser adaptada
para o seu momento. Isso não é para qualquer um. Cumpre, porém, se atenda a que a contradição, às vezes, é apenas aparente. Está mais nas palavras do que nas ideias, porquanto quem reflita verificará que a ideia fundamental é a mesma. Aí, nós temos que procurar entender mais. A contradição, às vezes, é apenas aparente, e as pessoas, por causa de 2 ou 3 palavras diferentes, fazem uma tempestade. Temos que ter cuidado. Logicamente que se a gente pegar uma mensagem psicografada pelo Chico e outra psicografada por outro médium do mesmo espírito, as mensagens serão significativamente diferentes. Mas o fundo, a ideia que as mensagens passam, será a mesma. Temos que entender isso, temos que compreender isso e temos que agir para nos beneficiar desses fatos. Aí ele coloca, quem reflita verificará, a ideia fundamental é a mesma. A reflexão, gente, é fundamental. Certa vez, um espírito passou a comunicação, que a gente tomou conhecimento, vamos deixar assim, e ela desencarna e se dá conta que ela está dentro de um convento. Ela conversa com uma freira e fala assim, olha, eu estou com essa roupa de freira, estou dentro de um convento, mas eu tive 12 filhos na minha última encarnação. Por que eu estou aqui? Aí ela falou, você já entendeu isso? Conversa com aquela senhora lá. Ela foi, isso era tudo no mundo espiritual, lógico. Aí ela foi, o espírito dobrou uma esquina, ela dobrou outra, ela dobrou, chegou numa sala. Era realmente um convento grande no mundo espiritual. E foi conversar com essa outra freira que governava, teoricamente dirigia aquela casa. Ela, com muita sabedoria, ouve todos os conceitos, todas aquelas colocações que ela faz. Falou assim, olha, para te esclarecer mais, você vai ter que conversar com alguém lá na Terra que entende o espiritismo, entende de mediunidade. Ela falou, entendi. Então, aquilo que a minha filha me falava é verdade. De que sua filha te falava? Do espiritismo, da reencarnação, da vida no mundo espiritual. É verdade. Ela estava certa. Então, eu tenho que procurar alguém para eu passar essas informações. Não, você tem que procurar alguém para você se entender mais. Aqui você não pode ficar. Você vai ter que ir para outras instâncias. E hoje essa pessoa trabalha na equipe da Joana de Ângeles, não era espírita na última encarnação, mas porque ela ouvia as colocações das filhas delas e refletia, ao chegar no plano espiritual, ela fez o que lemos no tópico anterior. O espírito tornou-se muito maior do que aquilo que a gente imaginava aqui na Terra, em termos de conhecimento, em termos de aperfeiçoamento, e procurar, no mundo espiritual, fazer valer a sua luz, fazer valer a ampliação de seus conhecimentos. É importante que a gente entenda isso. É importante que a gente entenda como nós vamos seguir em frente, amando, respeitando e construindo. Principalmente no mundo espiritual. E para você construir no mundo espiritual, você tem que estudar e trabalhar. Entendam, no mundo espiritual você só vai crescer se você estudar e trabalhar. Aqui na Terra você pode ficar de férias, mas vai ser complicado para você ao chegar no mundo espiritual, porque você não estudou e não trabalhou devidamente determinados conceitos, determinadas informações que você deveria carregar. É necessário aprendermos a adquirir novos conhecimentos, novos entendimentos, para nos aperfeiçoarmos para uma manhã de paz e de luz. Acresce que o mesmo Espírito pode responder diversamente sobre a mesma questão, segundo o grau de adiantamento dos que o evocam, pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É o que a gente citou, os 3 países, médium passando mensagem em 3 países diferentes. Ela pode até diferir um pouco, porque o adiantamento e o entendimento de cada um que vai receber aquela mensagem é diferenciado.
Então nós precisamos ter muita consciência dessa responsabilidade. Nós precisamos ter muita consciência do entendimento superior que deve pautar as nossas vidas, que devem pautar a nossa posição aqui na Terra. Vamos trabalhar unindo nossos sentimentos para uma situação melhor. Vamos trabalhar unindo nossos sentimentos para realizações melhores. Trabalhemos pelo nosso aperfeiçoamento, trabalhemos pela nossa melhoria e trabalhemos pelo nosso adiantamento, porque é isso que vai fazer a diferença para todos nós. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. De certo, responderíeis a uma e a outro, de modo que te compreendessem e ficassem satisfeitos. As respostas, nesse caso, embora diferentes, seriam fundamentalmente idênticas. É isso aqui que é interessante. A gente não quer entender isso. Nós achamos que temos que mandar aquela nossa verdade para cima do outro, sem que o outro esteja em perfeita condição de entendimento. Aí as pessoas vão absorver as informações de acordo com seus conteúdos transcendentes. Aqueles conjunto de informações que ele já tem de outras vidas, aquele conjunto de informações que ele criou nessa vida, adquiriu nessa vida. Então, dentro dessas informações é que ele vai trabalhar os conceitos recebidos. E, logicamente, que às vezes uma pessoa tem vários títulos. Vamos dizer que um engenheiro estudou engenharia mecânica, fez pós-graduação em várias áreas da engenharia mecânica, que eu realmente desconheço, mas ele tem um pensamento muito concreto, muito mecânico das coisas, porque ele estudou isso. Ele vem te perguntar coisas sobre o espiritismo, que é uma coisa transcendente, sutil, imaterial. E o outro é um engenheiro eletrônico, que já trabalha com coisas sutis, delicados, sinais, microvolts, microamperes, nanoamperes. São pequenos sinais, não dá nem para explicar muito, né? Mas, veja bem, para acender essas lâmpadas que estão aqui acesas, nós precisamos de 110 volts. Para eu acionar essa lanterninha, essa canetinha aqui, eu preciso de 5 volts contínuos, ali 110 alternados. Então aqui trabalhamos com sinais. Ela emite um sinal para o computador e passa o slide. Certo? Então, para eu explicar para uma pessoa da área de eletricidade e eletrônica, coisas espíritas, vai ser muito mais fácil, até porque foi a área que eu estudei, muito mais fácil do que explicar as mesmas coisas para um mecânico. Mas não quer dizer que aquele que estudou engenharia mecânica, vai aprender de uma forma mais difícil do que um que estudou engenharia eletrônica. Vai depender da sintonia espiritual de cada um deles e o interesse em aprender as coisas sobre o espiritismo. Essa vai ser a parte fundamental. Que tem psicólogo que não entende espiritismo, nem quer entender, e mesmo que você explique, ele não quer entender. Embora psi quer dizer alma, psicologia, psicólogo, estudo da alma. É quem estuda a alma, psicologia, estudo da alma. E aí a pessoa estuda o comportamento, que é mais fácil. E aí seria outro nome. Sem criticar, é lógico, mas cada um segue o seu caminho, nós demos aqui um exemplo das dificuldades e das facilidades e usamos uma profissão que estuda a parte psíquica do ser humano. Mas o foco de alguns pode ser a alma e de outros será um comportamento. Nós temos que respeitar. Mas nós estamos falando das dificuldades de entender o que transcende para algumas pessoas, mesmo estudando alguma coisa que transcende. Porque psicologia é um estudo lindo, porque transcende as coisas materiais. Parabéns a quem estudou. Com que fim espíritos sérios, junto de certas pessoas, parecem aceitar ideias e preconceitos que combatem junto de outras? Olha que interessante. O espírito é sério, é o mesmo espírito, mas de um ele releva e de outro ele combate. Cumpre nos façamos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, necessário é lhe tiremos essas convicções, mas pouco a pouco. Então, se o espírito quer convencer a um grande amigo dele que está reencarnado, mas acredita em tudo às avessas, ele tem que passar as informações gradativamente
para que ele quebre aquela convicção dele de uma forma mais incisiva. Por isso é que, muitas vezes, nos servirmos de seus termos e aparentamos abundar nas suas ideias. Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos e aparentemente abundar nas suas ideias. É para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco. Ou seja, eles colocam alguns termos diferentes, aparentemente eles entram na ideia da pessoa, retrabalham aquele conceito e vão trazendo ele gradativamente a se instruir conosco. Se a gente tivesse toda essa sabedoria, que maravilha que seria. Mas cada um de nós temos as nossas possibilidades, cada um de nós temos o nosso modo de agir, de pensar e de trabalhar para nosso aperfeiçoamento, para nossa melhoria. Aliás, não é de bom aviso atacar bruscamente os preconceitos. Esse o melhor meio de não ser ouvido. Por essa razão é que os espíritos muitas vezes falam no sentido da opinião dos que os ouvem. É para os trazer pouco a pouco a verdade. Viu como que é complicado fazer críticas? Viu como que é complicado as pessoas tomarem determinadas posturas? Às vezes até com uma certa arrogância. Então é necessário e extremamente importante que, diante dos fatos, das ideias novas, nós tenhamos muito cuidado para não entrarmos, não ideias novas, não para nós, mas para outras pessoas, para não entrarmos de choque, porque ele vai, de chofre sobre aquela pessoa, entrar muito rápido com os nossos conceitos. Temos que fazer que ele vá pensando gradativamente nas ideias que nós entendemos, na forma com que nós compreendemos. Apropriam sua linguagem às pessoas, como tu mesmo farás. Se fores um orador mais ou menos hábil, daí o não falarem a um chinês ou a um maometano o que falariam a um francês ou a um cristão, e que têm a certeza de que seriam repelidos. Então, como nós vamos falar ao chinês, como nós vamos falar ao árabe, como nós vamos falar ao russo, ao inglês, não é a mesma coisa como a gente fala com o brasileiro. Porque alguns conceitos que para nós é natural, para eles é uma novidade ou é uma absurdidade. E também alguns conceitos que para nós é um absurdo, para eles vão ser muito naturais. Cada um está no seu estado de entendimento, no seu estado de compreensão, e cada um vai precisar de passar por determinados aprendizados, por determinadas compreensões ou determinadas experiências para poder compreender. Só toma consciência quem passa pela experiência. Então, às vezes, as pessoas terão que passar por alguns caminhos para despertar novos valores. E, às vezes, os valores já estão prontinhos lá. Você só vai dar o starter. Você vai dar aquele ponto de energia para que ele comece a deslanchar em entendimentos. Somos espíritos milenares. Todos nós estamos aqui para passarmos por determinados aprendizados. Todos nós estamos aqui para vivenciarmos determinados sentimentos e criarmos, logicamente, bases mais sólidas para um amanhã mais feliz, mais seguro. Não se deve tomar como contradição o que muitas vezes não é senão parte da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa designada por Deus, desempenham-na dentro das condições que julgam conveniente ao bem dos que lhes recebem as comunicações. Aí é a sabedoria. Aqui está a tolerância. Aqui está o momento de reflexões. Todos os espíritos têm a sua tarefa designada por Deus. Desempenham-na dentro das condições que julgam conveniente ao bem dos que lhes recebem as comunicações. Então, se a sua comunicação é mais aprofundada, fica na sua. Terá aqueles que gostarão dela. Se a sua comunicação é muito trivial, tem aqueles que gostarão dela.
Então, ao longo da nossa existência, nós vamos estar sempre buscando reflexões, nós estaremos sempre buscando ter entendimentos para que a gente vivencie melhor certos conceitos de vida e nós comecemos a elaborar o bem onde quer que estejamos. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Que meio de verificação você pode ter para conhecer a verdade? Kardec sempre tenta fazer uma pergunta complementando a anterior, aproveitando a resposta anterior, para nos esclarecer mais, porque realmente as aparentes contradições podem trazer dúvidas ou confusões para algumas mentes. E aí o que ele pede? Esclareça-nos como nós vamos evitar essas contradições. Para se discernir do erro à verdade, preciso se faz que as respostas sejam aprofundadas e meditadas longa e seriamente. E é um estudo completo a fazer-se. Para isso, é necessário tempo para como estudar todas as coisas. Você quer saber qual a resposta está mais certa? Leia de novo, faça uma reflexão, feche o livro, depois volte, lê de novo, faça uma reflexão, medita sobre aquilo ali, vê se tem coerência ou não. Procure outras fontes dentro da mesma teoria, da mesma filosofia, se aquilo ali está condizente ou não. Aí você vai crescer, você vai aprender, você vai aperfeiçoar. Estudai, comparai, aprofundai incessantemente. Vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como quereis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Uma das questões básicas sobre isso aqui é com relação ao livro Nosso Lar. Nosso Lar é uma cidade bem organizada. Quando eu li, eu falei assim, nossa, era aquilo que eu esperava de informação para mim entender como funciona o mundo espiritual. Porque para mim, como que é o mundo espiritual? Era a minha curiosidade. No Livro dos Espíritos me deu um norte. Mas ainda, como é o mundo espiritual? Ao ler Nosso Lar, eu pude entender que os espíritos se organizam no mundo espiritual em colônias de acordo com as suas afinidades. Então, em Nosso Lar tem aqueles espíritos que são muito organizados. Entendo, eu, assim como muitas pessoas entendem, que Nosso Lar seria a capital espiritual do Brasil. E há quem diz hoje, alguns espíritos relatam isso pra gente, que é a capital da América do Sul. Organiza e controla as encarnações na América do Sul. Ah, mas cada um com a sua crença, vamos respeitar. Passei a informação, medite, reflita. A partir de então, eu pude entender que, continuando o estudo da série chamada Série Nosso Lar, ou Série André Luiz, lá no Libertação, lá embaixo, no chamado Inferno, ou Umbral, ou Baixo Umbral, também tem cidades, também tem organizações para torturar, para punir, para armar tramas e mais tramas das trevas aqui sobre a superfície da Terra. Então, o mundo espiritual é cheio de organizações. E aí a nossa responsabilidade, quando encarnados, de nos cristianizar ao máximo, desenvolver o máximo de bondade, mas o máximo também de razão, para quando chegarmos no plano espiritual, primeiro, sabermos que temos que obedecer regras. Treinemos aqui. Segundo, tenhamos o entendimento de que temos que exercer a bondade e a compreensão sempre. Muitas das vezes, ao irmos acolher um criminoso, ele é apenas alguém que foi nosso comparsa no passado. Nós anestesiamos nossa consciência por um tempo e caminhamos. Resgatamos, talvez, e ele ainda está preso naquele remorso de coisa de 500, 600, 1000 anos atrás, ou até mais. E aí, não adianta a gente olhar para ele, você foi um criminoso, ele vai falar assim, olha, você que está aqui, você que me ensinou. Então, nós temos que ter sempre a linguagem da bondade. E a linguagem da bondade é uma que mais incomoda a muitas civilizações, a muitas culturas aqui na Terra. Longe, porém, não está o dia em que o ensino dos Espíritos será, por toda parte, uniforme, assim nas minúcias como nos pontos principais. A missão deles é destruir o erro, mas isso não se pode efetuar senão gradativamente. E aqui, gente, quando ele diz assim, não está o dia, não está longe o dia, né? A pessoa que traduziu colocou longe, porém não está
o dia em que o ensino dos Espíritos será por toda parte uniforme. Quando os Espíritos dizem que está perto, pode levar 300 anos, 100 anos, 200. A doutrina espírita já tem 150 anos. O número de ex-espíritas é menor. E aí o Brasil já tem uma psicosfera para nós adaptarmos ao espiritismo, e outros países precisam de pessoas que têm ideias espíritas. E aí os espíritos falam assim, nós temos que espiritualizar, segundo os padrões cristãos kardecistas, o país R, o país C. E aí manda-se brasileiros para lá, os espíritas vão reencarnar lá. E qual o problema? Aí tem gente que fica assim, olha, eu não estou vendo aquele espírito tal que era meu amigo. Vai, estude André Luiz, o espírito tem missão, ele vai cumprir a missão dele. Ah, mas ele trabalhou tanto conosco. Ore, trabalhe e confie. Nessa recomendação de Estevão e Abigail para Paulo, sigamos lá. Ore, trabalhe e confie. Muitas coisas estão mudando no mundo espiritual. Muitas coisas estão mudando no mundo físico. E o amanhã será da forma que Deus permitir. Certa vez perguntei para Yaakov como será esse ano. Teremos algumas novidades, alguns acidentes, algumas modificações tão grandes como falam, catástrofes, guerras, paz. Aí ele olhou e disse, Gelson, este ano será excelente para todos aqueles que querem trabalhar no bem e fazer o melhor por Jesus. Isso é uma resposta inteligente, de espírito inteligente. Quer melhor previsão do que essa? Então, vamos dobrar as mangas, que eu nem gosto de manga comprida, e vamos trabalhar. Vamos molhar a camisa em prol do bem. Vamos fazer o melhor para que o melhor nos procure. Tem uma frase do Emmanuel, que está no livro Roteiro, que é mais ou menos assim. Todos nós recebemos o que buscamos, porque todos nós recebemos o que merecemos o que buscamos. Então todos nós recebemos o que merecemos o que buscamos. Isso é complicado. Ao mesmo tempo, é muito simples. O que está acontecendo na nossa vida é o que nós buscamos. Isso que nós temos que entender. Pessoas que não têm nem tempo, nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado e que aceitam sem exame o que se lhes ensina. Não haverá para elas inconvenientes em esposar erros. E aí nós temos que fazer determinadas reflexões maiores. Como que a gente, diante desses erros, nós vamos aceitar um texto errado? Porque eles aceitam tudo? Se eles aceitam tudo, responsabilidade deles. Mas vamos ver o que os Espíritos dizem para nós. Que pratique o bem e não faça o mal é o essencial. Isso que é importante para nós. Praticar o bem e abster-se do mal. Isso que é o essencial para todos nós. Para isso, não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem. Quer feito em nome de Alá, quer em nome de Jeová, visto que só um Deus há para o universo. Nós que damos nomes diferentes. Então, trabalhemos no bem, abstenhamos de praticar o mal, isso vai fazer a grande diferença independente das crenças. E nós, logicamente, devemos respeitar todas as crenças. Como é que espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Já foi falado esse tema antes, mas o Kardec pergunta de novo com outras palavras, capciosamente adaptadas, para mostrar para nós a grande preocupação que ele tinha com as coisas certas. E aí, a gente saber diferenciar aquilo que é aparentemente desenvolvido daquilo que realmente é desenvolvido. Vamos à resposta. Que tem suas doutrinas. Os que não são bastante adiantados e julgam que o são, tomam suas ideias pela própria verdade, tal qual entre vós. Chica, né? As pessoas criam suas ideias, criam seus pontos de vista, tomam as suas ações e depois elas querem impor a sua verdade.
E isso tem um preço muito alto. Tem um preço que todos nós responderemos por ele no momento certo, porque a justiça divina jamais vai falhar. Ela sempre vai nos mostrar a oportunidade de repararmos nossos erros, vai sempre nos dar a oportunidade de procurarmos construir, porque entre nós somos muito falhos. E aí nós precisamos de aprender a sermos melhores, precisamos de aprender a construir o bem, edificar o bem, onde quer que estivermos. Esse é o convite. Não importa como os detalhes daquilo que você acredita, segue em frente. Falando nos detalhes. Que se deve pensar de doutrinas segundo as quais um só Espírito poderia comunicar-se e que esse Espírito seria Deus ou Jesus. Esta resposta vai surpreender muita gente. O que isto ensina é um espírito que quer dominar, pelo que procura fazer crer que é o único a comunicar-se. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus duramente espiará o seu orgulho. Não brinque de Deus. Cuidado. Tanto espíritos quanto homens, mulheres. Não brinquem de Deus. Não tentem confundir a fé alheia. Deixe a pessoa seguir seu caminho, procurar se esclarecer, procurar entender as informações de um ponto de vista mais transcendente, que isso lhe fará crescer para Deus. Agora, se você tenta confundir a fé do outro, ele vai ficar confuso, não vai saber qual caminho que vai seguir, e aí somos corresponsáveis. O certo é que, todas as vezes que nós vamos conversar sobre religião com pessoas que acreditam de forma diferente da nossa, todos nós vamos tentar colocar as nossas ideias. Mas nós temos que saber que eu te ouço 5 minutos, você me ouve 5 minutos. Você expõe a forma de que você crê, a forma que você acredita, e eu vou fazer as minhas colocações. Então você está trocando informação. Se o outro saiu confuso, siga em frente. Quanto a essa doutrina, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais bem averiguados. Não merecem exame sério, pois que carecem de raízes. Aí ele já coloca, como que a gente vai? O Espírito está lá querendo dominar. Para que nós vamos fazer um exame sério daquilo que está falando, se ela não tem nenhuma raiz, nenhum um princípiozinho que mereça a nossa atenção? Não vale a pena perder tempo com isso, e é um espírito que a gente tem que nos proteger dele, criando sintonias com os bons espíritos, com os espíritos superiores. E o que vai fazer nós criarmos a sintonia com os bons espíritos, com os espíritos superiores, são as nossas qualidades éticas e morais e a nossa disposição em fazer o bem. A razão vos diz que o bem procede de uma fonte boa e o mal de uma fonte má. Porque haveríeis de querer que uma boa árvore desse maus frutos? Já colheste uvas em macieira? A diversidade das comunicações é a prova da patente da variedade das fontes de onde elas procedem. E aí, gente, nós vamos ter médiums de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as sintonias, de todas as afinidades. Por mais idôneo que ele seja, por mais sério que ele seja, por mais comprometido que ele seja, ele pode ter vínculos com espíritos ou passar por um momento que crie vínculos com determinados espíritos que vão fazer com que ele apresente uma comunicação que a gente fala assim, mas essa daqui... Então, é por isso que tem que ter o filtro, seja da própria pessoa, seja dos amigos, daquela mesmo centro espírita que ele trabalha, ou de outra casa espírita, que ele possa intercambiar essas informações e ver, está coerente? É possível? Aliás, os espíritos que pretendem ser eles os únicos que se podem comunicar, esquecem-se de dizer por que não o podem os outros fazê-lo. A pretensão que manifestam é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador.
Então os espíritos que pretendem ser eles os únicos que podem se comunicar, é o mesmo que ele quer dizer assim, os outros não podem, só eu. Isso só eu posso, eu vou querer colocar as minhas ideias, eu vou colocar as minhas verdades, e eu não quero que ninguém contradiza as minhas ideias. E aí, é o que ele coloca, como Kardec coloca ali, a pretensão de que eles manifestam é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador, que é a continuidade da vida e a possibilidade dos Espíritos vir nos comunicar conosco. Ou seja, cuidado com as informações que vêm para exclusivismos. As relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que assim estariam para eles sem remissão perdidos. Se o que eles estão querendo é dizer que não existe a comunicação com os outros espíritos, só com ele. E aí ele está deixando que as pessoas nunca mais possam receber uma mensagem do irmão, do pai, do filho. Ou seja, é uma coisa complexa demais para a gente poder entender tudo isso aqui. E se os outros espíritos estão totalmente perdidos, não podem passar comunicação, então a doutrina espírita não tem fundamento em tudo que ela ensina. Mas exatamente por ter fundamento em tudo que ela ensina, é que a gente vai ver que espíritos que querem a exclusividade das comunicações, seja onde for, é um espírito que não deve ser levado a sério. E quem professa essas ideias também, obviamente, nós temos que respeitar. É a ideia dele, a gente respeita, mas nós não vamos levar a sério dentro do ponto de vista espírita. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimi-las é mergulhá-lo na dúvida que constitui o seu tormento. É alimentar-lhe o egoísmo. Então, dizer para o homem que ele não tem mais individualidade, que chega no mundo espiritual, acabou tudo, só Deus se comunica, onde nós vamos estar? Vamos ser Deus também? Então, essas teorias não se coadunam com o nosso entendimento, com as ideias kardecistas, e então, dentro da doutrina espírita, nós temos que ver que existem vários espíritos comunicando. Por mais parecido que sejam as linguagens dos espíritos, não será idêntica. Pode ser semelhante, mas não vai ser idêntica, porque todos têm a sua individualidade. E de acordo com os médiuns também, essas mensagens serão diferenciadas. De acordo com a casa que recebeu a mensagem, também será uma mensagem diferenciada. Vigiemos-nos. Examinando-se com cuidado a doutrina de tais espíritos, nela se descobrirão, a cada passo, contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais indevidas, mais evidentes, e, por conseguinte, sinais certos de sua inferioridade. O Espírito de verdade. A resposta não podia ser melhor partindo do Espírito de verdade. Então, quando a gente examina com cuidado a doutrina de tais espíritos, vamos ver que muitas contradições, até mesmo injustificáveis, marcam a ignorância dele. Porque quando você escrever um livro, você tem que prestar muita atenção em todo o encadeamento das ideias para você não entrar em contradição. E os espíritos infelizes, imperfeitos, como eles são chamados, no livro dos médiuns, eles vão sempre deixar a marca da sua deficiência. E ali é onde que a gente vai entender que existe uma falha. Ali que a gente vai entender que ele não foi perfeito. Ou então o médium não consegue traduzir o pensamento do espírito. Se ele não consegue traduzir perfeitamente o ensinamento do espírito, tem que treinar mais. Treinar a mediunidade, treinar ser espírita, treinar ser cristão, treinar viver bem na Terra é um exercício de todos nós. E nós te convidamos a esse treino. Assim como um jovem atleta treina todos os dias com determinação para ganhar uma medalha, nós devemos treinar com determinação para subirmos alguns degraus na nossa evolução.
Confiemos em Deus, confiemos nos bons espíritos e trabalhemos por um mundo melhor. Que a paz esteja em nossos corações. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais frisantes é a que diz respeito à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os espíritos a ensinem? Não sabeis que há espíritos cujas ideias se acham limitadas ao presente, como se dá com muitos homens na Terra? Julgam que a condição em que se encontram tem que durar sempre. A diversidade do mundo espiritual em todos os níveis de conhecimento, não só científico, mas também sobre as coisas espirituais também. No livro Conduta Espírita, André Luiz fala que de assuntos espirituais temos que ter cuidado, porque há espíritos que se esforçam para acreditar que não existe espírito. Só aí já basta para entendermos a necessidade do terreno, de termos cuidado com o terreno que nós vamos passar, porque é cheio de detalhes e cheio de espíritos que têm as suas mais controversas ideias. Nada vem além do círculo de suas percepções e não se preocupam com saberem de onde vêm nem para onde vão e, no entanto, devem sofrer a ação da lei da necessidade. Então, isso é muito comum nas reuniões mediúnicas. Os espíritos chegam, às vezes nem sabem que morreu. Alguns chegam falando que eles estão feridos, que eles precisam de ajuda. Outros chegam falando que eles estão lá mesmo, que eles gostam de ficar perambulando por aí. E a gente tem que ter tato para conversar com eles, para fazê-los entender que ali já cansou daquela fase da vida, já cansou da forma de agir, e uma das melhores formas é de intercalar o diálogo com a oração, porque a oração, para o espírito, é o alimento que o sustenta e o alimento que o conduz a Deus. A reencarnação é, para eles, uma necessidade em que não pensam, senão quando lhes chega. Sabem que o espírito progride, mas de que maneira? Tem isso como um problema. Então, não quer acreditar na reencarnação, mas um dia vai ser compulsoriamente levado a reencarnar, vai estar aqui na Terra o quê? Falando as mesmas coisas que falava no plano espiritual. Não acredito nisso, não acredito naquilo, não acredito naquele outro. São infelizes por si mesmos. E para que eu quero saber se existe reencarnação ou não? Mas os espíritos têm que progredir, têm que reencarnar. Para progredir, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que estudar, ele tem que aprender. Não estou nem aí. Alguma hora eu decido. Não tem gente que faz assim aqui na Terra? No plano espiritual também tem. E aí nós temos que ter cuidado quando estamos conversando com o espírito, nas informações que eles nos passam. Então, se os interrogados a respeito, falar-vos-ão dos 7 céus, superpostos como andares, alguns mesmos vos falarão da esfera do fogo, da esfera das estrelas, depois da cidade das flores e dos eleitos. Então eles vão falar daquilo que eles conhecem. Agora, aqui o Kardec coloca que a gente tem que ter cuidado com essas colocações, e algumas pessoas falam, tá vendo, nosso lar. Mas é lógico que ele estava dizendo para a gente. De acordo com o estágio evolutivo do espírito, ele vai falar da esfera do fogo, é onde está lá embaixo, nas partes mais quentes, das esferas das estrelas, quando ele está em uma parte mais privilegiada, mais acima da Terra. Aí da cidade das flores, uma cidade que tem muitas flores no plano espiritual. A da cidade dos eleitos, ele sabe que existe, mas nem sempre ele foi lá. Porque quem está na cidade, entre aspas, dos eleitos, são os espíritos que têm conhecimento de por que estão lá, como estão lá e como é a vida em si no mundo espiritual. Assim eu entendo. Concebemos que os espíritos pouco adiantados possam deixar de compreender essa questão. Mas como é que espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falam exatamente de suas diferentes existências e do desejo que têm de reencarnar para resgatar o passado? Bom, a questão de precisar de reencarnar para resgatar o passado é uma condição de um espírito que já despertou para a reencarnação. E nem sempre, e como ele fala ali, ele é inferior intelectual e moralmente, porque ele nunca procurou aprimorar-se.
ele foi caminhando pela vida, deixando o barco passar. No momento que ele fala que precisa de reencarnar, ele já está ficando confuso, porque há uma compulsão, um chamamento para um corpo físico. Passam-se no mundo dos espíritos coisas bem difíceis de compreender. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos e esclarecidos acerca de outros? Pessoas que têm mais juízo do que instrução e outros que têm mais espírito que juízo? Ou seja, assim como na Terra existem as diferenças, no mundo espiritual essas diferenças serão muito maiores, mais complexas. Necessário se faz, então, entendermos e procurarmos tirar daí a melhor ação, procurarmos tirar daí as melhores conclusões e buscarmos o melhor caminho para a paz, o melhor caminho para o encontro com o nosso próprio eu, com nosso próprio autoaperfeiçoamento. Busquemos trabalhar para o bem. Não sabeis também que alguns espíritos se comprazem em conservar os homens na ignorância, aparentando instruí-los, e que aproveitam da facilidade com que suas palavras são acreditadas. Assim como tem pessoas que querem manter as pessoas aqui na ignorância, sem instruí-los, no mundo espiritual existe também aqueles que querem que a gente não aprenda, que a gente continue sem se instruir, sem nos instruir, e com isso eles poderem nos manipular à vontade. É quanto a isso que nós temos que ter cuidado. E as pessoas, às vezes, se não entendem nem as coisas que acontecem na Terra, como vão querer entender as coisas que acontecem no mundo espiritual? E por isso que nós temos que ter cuidados e sabermos como nós vamos caminhar e como nós vamos agir para buscarmos ter condições de nos tornarmos espíritos melhores amanhã. Podem seduzir os que não descem ao fundo das coisas, mas quando pelo raciocínio são levados à parede, não sustentam por muito tempo o papel. Por isso que é importante nós estarmos com conhecimento, é por isso que é importante nós termos entendimento, é por isso que temos que estudar a doutrina para que a gente consiga ter argumento quanto a esses espíritos, pelo caminho que eles estão seguindo, pelo caminho que eles estão se aprimorando ao longo da existência. Cumpre, além disso, se tenha em conta a prudência de que, em geral, os espíritos usam da promulgação da verdade. Uma luz muito viva e muito subitânea ofusca, não esclarece. E aí a questão da prudência, ao conversar com esses espíritos, porque eles vêm falando as ideias deles, se a gente for colocar a nossa de uma forma muito incisiva, eles se assustam. O espírito chega, eu estou todo ferido, eu estou machucado, aí você fala, mas você não entendeu que você já morreu? Aí ele remorre, né? Ele até desmaia ali naquele momento, porque está com medo de morrer. Então nós temos que ir esclarecendo, lentamente, falar que ali tem os assistentes, tem os enfermeiros, e mais aqueles assistentes que estão lá para procurar dar todo o apoio para ele, que ele está se recompondo, observa como que as suas pernas estão se recompondo, quando a parte machucada está se recompondo, vai induzindo o espírito a entender que alguma coisa importante está acontecendo com ele. Mas ele vai precisar, que ele quer voltar para casa, então ele vai precisar acompanhar os assistentes para que ele possa, então, ser melhor atendido em um local apropriado. E a partir dali, a gente vai começar a fazê-lo a entender, e ele vai começar, a partir desse choque anímico, ele vai começar a ver que tem outras possibilidades, outras regras. Em alguns casos, dá para mostrar para ele que ele já faleceu, que agora ele tem que seguir para o plano espiritual. Mas tem que ser com muito tato para se chegar a uma informação assim. A maioria das vezes deixa. Se ele precisar, ele volta outra vez para se completar o esclarecimento. Mas só o fato da gente colocar para ele a importância da oração, a importância de procurar assistir o filme Nosso Lar, se ele já assistiu ou não, a gente conta para ele como que é a vida no plano espiritual, baseada no filme que se tem aqui na Terra. No mundo espiritual tem também o filme Nosso Lar e outros para ele assistir. A partir dali ele começa, olha, mas que coisa interessante, está acontecendo alguma coisa diferente comigo. Isso é importante. Por isso, gente, que nem que seja assistir um filme Nosso Lar,
nós devemos assistir para que possamos nos aperfeiçoar mais. Podem eles, pois, em certos casos, julgar conveniente não a espalharem, senão gradativamente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinou, e o próprio Cristo muitas vezes disse cuja inteligência ficou reservada para as gerações futuras. Então, cada um, em seu tempo, passa as informações necessárias. E ao se passar um ensinamento coletivo, tem-se que ter mais cuidado. É lógico que as pessoas vão saber filtrar o que eles querem buscar, vão saber filtrar o que eles querem receber. Mas é importante termos aquele filtrozinho, aquele detalhezinho para que não seja revelado coisas muito além daquilo que aquele espírito suporta. Devagarzinho vai se fazendo os devidos esclarecimentos. Falais da reencarnação e vos admirais de que este princípio não tenha sido ensinado em alguns países. Por que em alguns países não foi ensinado? Tem gente que nem sabe que existe vida espiritual, pensa que tudo aqui na matéria. Em muitos países, embora cultuem Deus, mas de uma forma assim, por que eu estou cultuando Deus? Não, eu tenho que cultuar Deus para não ir para o inferno. Mas você sabe como que é a vida no mundo espiritual? Não existe isso. Ou seja, a pessoa já entra em contradição com aquilo mesmo que ela acredita. Cada um com seu cada um. Lembrai-vos, porém, de que, num país onde o preconceito da cor impera soberanamente, onde a escravidão criou raízes nos costumes, o espiritismo teria sido repelido só por proclamar a reencarnação, pois que monstruosa pareceria ao que é senhor a ideia de vir a ser escravo e reciprocamente. E aí, isso, gente, é muito interessante. No filme Gandhi, que conta a vida do Gandhi, então, um padre, não sei se o termo é padre, que na igreja anglicana não me lembro o nome que dá. Ele vai fazendo as celebrações dele, sempre do jeito que ele fazia. Ele começa a conviver com Gandhi e começa a entender melhor o evangelho. E ele, então, numa das celebrações, ele começa a explicar o momento da compaixão, do perdão. Ele só falou em compaixão e perdão. E duas senhoras falaram assim, eu acho que ele está contaminado por essas ideias lá do Oriente. Não tem isso no cristianismo. Não é esse o cristianismo que eu estudei. E levantou e foi embora. Só ficou duas pessoas ouvindo a palestra, ele terminar a celebração. Então, é importante a gente entender que as pessoas, eles querem acreditar, mas do jeito que não fira a suscetibilidade deles. Então, quando Jesus diz, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, as pessoas inventam milhares de explicações para coisa óbvia. É muito mais complicado para um rico mesmo. Ele pode ser bom, mas o limite da bondade. Aí, quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente vê se a gente recebeu muito financeiramente aqui na Terra, a gente está em débito, a gente está devendo mesmo para o mundo espiritual. E aí nós temos que ficar atentos com relação a isso. Não era melhor tomar aceito primeiro o princípio geral, para mais tarde se lhe tirarem as consequências? Homens, como é curta a vossa vista para apreciar os desígnios de Deus. Então, a misericórdia divina vai sempre trazer informações para nós na medida das nossas forças, do nosso entendimento, das nossas possibilidades. Compete-nos interpretar, entender, raciocinar e procurarmos nos aperfeiçoar, até que um dia vamos procurar realmente entender como se processa a reencarnação. E quanto mais preconceito de cor você tiver, mais forte ficará grifado para a sua próxima encarnação, que você nascerá naquela cor que você discrimina. Se você discrimina os negros, você vai nascer negro. Se você discrimina os índios, você vai nascer entre os índios. Se você discrimina os orientais, você vai nascer os orientais entre os muçulmanos. Se você discrimina os muçulmanos, você vai nascer entre os muçulmanos e assim sucessivamente. Se você discrimina, você assina a sentença. Preciso reencarnar para passar por experiência nesta raça. Temos que ter esse cuidado. E como a encarnados nós temos nossas suscetibilidades, nossas tendências, nossas manias e mazelas, os espíritos respeitam
espera pacientemente, ao longo dos séculos, estabelecer aquilo que é o necessário, que é o melhor para todos nós. Saber que nada se faz sem a sua permissão e sem um fim que as mais das vezes, sem a permissão de Deus, né? E que as mais das vezes não podeis penetrar. Tenho-vos dito que a unidade se fará na crença espírita. Ficais certos de que assim será. Mas não vai ser assim. Vai ser com calma, devagar, passo a passo, aprimorando o entendimento de um e de outro, aprimorando as informações de um e de outro. Aí as pessoas caminham para um veredito maior, caminham para o entendimento maior, o que vai fazer as nossas diferenças nos futuros que nos esperam. Que as distâncias já menos profundas se apagarão pouco a pouco à medida que os homens se esclarecerem e que acabarão por desaparecer completamente essa vontade de Deus contra a qual não pode prevalecer o erro. Então, as distâncias entre a verdade, as distâncias dos esclarecimentos entre as pessoas vão se diminuindo gradativamente até que eles consigam entender a grandeza da misericórdia divina e da vontade de Deus e todos comecem a se aperfeiçoar, a se aprimorar. Respostas tão maravilhosas como essa só pode vir do Espírito de verdade. As doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Desejais tudo obter sem trabalho. Sabei, pois, que não há campo onde não cresçam ervas más, cuja estipação cabe ao lavrador. Olha que resposta inteligente. Até para fazermos o bem, desenvolvermos a ciência para o bem da coletividade, chega ali os espíritos intrometendo para dar uma rasteira na gente e falar, não é assim, é de outro jeito. Aí as pessoas vão para aquele outro jeito, trava o desenvolvimento humano por 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 anos. Na área da saúde, o Hahnemann provou por A mais B que a homeopatia cura tudo. Entraram com as ideias alopáticas na cabeça das pessoas e para você tirar isso vai levar muito tempo. Até que as pessoas vão se entendendo, vão procurar se esclarecer e opa, se ele ficou curado dos problemas dele tomando homeopatia, eu vou tentar também. E as pessoas vão se aperfeiçoando. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam o que é verdadeiro. Os erros são como as pedras falsas, que só um olhar experiente pode distinguir. Oh, maravilha de doutrina, né? Mostra para nós de forma bem clara que a gente não é perfeito. Então como que eu vou querer a perfeição do outro se eu não sou perfeito? Eu sempre busquei uma verdade. Como é a vida no mundo espiritual? Como que é o inferno? Como que é o céu? Como que a gente escapa do inferno? Quando eu conheci a doutrina espírita, eu falei assim, olha que maravilha, você reencarna, então você já não precisa de passar lá pelo inferno, você volta a reencarnar antes. Era o que eu pensava. Ao estudar a doutrina espírita, eu vi que o negócio é bem mais complicado. Para você escapar do inferno, você tem que fazer uma série de modificações na sua vida, mudar uma série de posições na sua vida, para que você seja realmente melhor e para que você construa um mundo melhor intimamente. Ao chegar no plano espiritual, você vai estar junto daqueles que também construíram um mundo melhor intimamente. Simples, né? Precisais, portanto, de um aprendizado para distinguirdes o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm utilidade de vos exercitarem em fazerdes a distinção entre o erro e a verdade. Vamos procurar estudar, exercitar com paciência, determinação os nossos conhecimentos, aprimorar o nosso entendimento e aí conheceremos a verdade que fala mais alto, a verdade que vem envolver-nos, o nosso coração, e nos dá um norte para aquilo que nós vamos buscar, que é o nosso aperfeiçoamento, que é o nosso aprimoramento íntimo, que é estarmos sempre presente
ou melhor, estarmos sempre sabendo viver o presente para conquistarmos o futuro, sabendo que o presente também repara erros do passado. Os que adotam o erro não retardam o seu adiantamento? Se adotam o erro é que não estão bastante adiantados para compreender a verdade. Simples assim. Então, cuidado. Você está adotando um caminho errado? Você está buscando um entendimento errado? Você está procurando se aprimorar moralmente e eticamente? Se você está procurando se aprimorar, parabéns. Se você não está procurando se aprimorar, tome cuidado com o que virá. Que a paz e a harmonia do Divino Mestre Jesus envolvam nossos lares, fortalecendo-nos para que as bênçãos do Senhor estejam sempre nos impulsionando para um caminho melhor, para ideais superiores de vida. Muita paz e que Jesus nos abençoe.